Eu vou começando aos pouquinhos, introduzindo então a nossa live, a nossa última live dessa série que iniciou lá na primeira semana de agosto. Foi assim, ó, uma série de fôlego, porque nós tivemos 2 lives por semana com vários profs, inclusive, ó, tem alguns que estão aqui, a Leide também tá por aí, foi prof também entrevistada, que bom que tu conseguiu estar conosco, Leide, hoje também. Nós tivemos 2 lives por semana, totalizando, então, 10 professores e professoras, né, que foram anteriormente indicados como professores que inspiram. Nós fizemos, então, um post aqui no Instagram, e nesse post nós perguntamos para as pessoas, né, quem são professores ou professoras que lhe inspiram, e aí os professores mais marcados, que mais foram mencionados, nós entramos em contato, conversamos, fizemos algumas perguntas e fizemos, então, uma seleção dos 10 profs. Vários profs ficaram, né, não participaram da série, que nós tivemos em torno de 300 e poucos comentários, ou seja, 300 e poucas indicações, e escolhemos 10, né, para estarem aqui nessa série. Então, já de antemão agradeço todo mundo que indicou os professores, mas também os próprios professores aí que participaram desse processo, que preencheram o formulário e que, por detalhes, porque na verdade nossos critérios de escolha não tem a ver com ser melhor ou ser pior, nós tentamos trazer uma diversidade, né? Diversidade de regiões em que esses professores residem, diversidade de faixa etárias com que atuam, o tempo de atuação. Também tentamos trazer não só todos os professores de chão, né? Professores que estão na sala de aula, na sala com as crianças. Mas alguns são professores que, além de estarem com as crianças, também são formadores. Outros não, né? Então, nem todos são professores que também atuam como formadores de outros professores. Alguns são, então, somente professores das crianças. Então, a gente tentou diversificar, esse foi o nosso principal critério, assim, né? Então, foi bem difícil a escolha, mas acho que foi muito feliz, porque nós tivemos um conjunto de conversas aí muito interessantes. Ó, já vi que também o Bernardo, o prof também, que foi entrevistado, entrou. Então, foi muito bacana. E hoje a gente vai encerrar, então, essa série de lives com a professora Vívia, que vem de longe, né? Que para nós aqui de Porto Alegre, né, tá distante, então ela reside em Bagé. O encerrar com ela não foi, assim, nada proposital, né, foi uma questão de agenda, mas eu gostei muito dessa possibilidade, porque a gente tivemos a felicidade de nos conhecer pessoalmente, né, há pouco tempo, então acho que isso foi muito bom também, porque nem todos os professores aqui que participaram da nossa série eu conheço, né, então foi muito legal também te conhecer antes. E aí, então, gente, o que mais eu quero dizer antes de passar a palavra para a Vivian? Dizer que essa série de lives, ela está muito conectada a um trabalho que a gente vem fazendo já desde o início da criação, da fundação da Zelo, que é um trabalho que tem por objetivo fomentar, dar voz aos professores e promover o seu protagonismo, a sua autoria, né? Porque nós consideramos isso muito importante, né? Apesar de trabalharmos como profissionais que atuam na formação de professores, nós sempre nos incomodou o fato de muitas vezes quem está lá tendo voz não ser o próprio professor, né? Ser aquele que não está na escola, né? Então, a gente colocou como um valor, um princípio da nossa atuação, abrir espaços para esse protagonismo, para essa autoria aparecer. E aí, uma das formas que a gente encontrou de fazer isso foi através do nosso seminário de socialização de práticas inspiradoras na educação infantil, que é um momento, então, específico em que a gente convida os professores de todo o país para apresentarem as suas práticas. Eu não vou falar muito do seminário agora, porque eu quero deixar para falar no final, né, no encerramento, mas ele é um dos grandes mecanismos que a gente utiliza para poder, então, escutar os professores e aprender com os professores. A Leide disse que está com saudade do seminário. Sim, nós também.
Então é isso, né? Tudo isso junto culminou nessa série de lives que tem também o objetivo de dar uma mexida nesse Instagram aqui do seminário, para que a gente comece a fazer outras ações através, né, desse conceito que é a socialização de práticas e a troca entre os pares, entre os professores. Então é um pouco isso. Falei bastante, mas também já ganhei um tempo aqui para receber as pessoas. Então é isso, gente. Então, gostaria de agradecer desde já, Vivian, a tua participação. Eu sei que nessa rotina de professor, tu vai poder nos contar quantas horas tu trabalha, o que tu faz. É difícil, às vezes, abrir espaço para isso. Então, agradecer pela tua participação. E já vou te passar a palavra com a nossa primeira pergunta, que guia sempre as nossas lives aqui, que é: quem é a Vivian, a professora Vivian? Vamos lá. Então tá, boa noite, estão todos me escutando bem? Sim, tá ótimo. Tá bom. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa, né, Gabi? Primeiro, né, agradecer por ter sido mencionada na promoção do aniversário da Zelo, não esperava, né, essa movimentação toda, e hoje eu comentando com as gurias, tipo, eu fui na escola do meu filho, eu vou assistir, viu? Eu vou assistir, eu digo, gente, será que não estão esperando tanto assim de mim? Né? Mas gostei também de ter tido a oportunidade de te conhecer aquele dia, fiquei mais tranquila também. Organizei tanto essa agenda para poder participar hoje da live, pensando na aplicação do projeto de mestrado, e no fim chegou tudo essa semana. Eu iniciei essa semana a aplicação do projeto de mestrado, então tô bem, tá corrida a coisa, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro, né, de tudo, eu sou a professora Vivian, eu atuo há 9 anos aqui na rede municipal de Bagé, sou natural de Dom Pedrito, né, mas resido aqui há 20 anos e atuo há 9 na educação infantil do município, tenho experiência com maternal 1, maternal 2, atualmente eu atuo no turno da manhã com maternal 1, em uma EMEI, e no turno da tarde eu tenho um pré-1, num contexto de MF, né, tentando aí trazer um pouquinho, né, desse olhar da educação infantil, que na EMEI a gente tem mais aflorado dentro da MF, e estamos aí, né. Mas, para além disso, né, porque a gente tem várias facetas, e a gente se mostra, né, de acordo com o ambiente onde a gente está, né. Eu sou mãe do Davi, continuo estudando sem parar. Sou uma mente inquieta, curiosa, né, um pouco inventiva. Eu acho que é essa característica que mais me aproxima das crianças. Eu acho que por isso que eu me sinto tão bem, né, na educação infantil. Eu fiz aqui alguns apontamentos, né, de acordo com esse roteiro, né, das questões que a gente tinha colocado. Eu sou muito tagarela e às vezes eu me perco na minha conversa, né? Vai falando que eu vou, qualquer coisa eu te puxo, tá? Então tá bom. Então, assim, eu faço parte, né, para contextualizar um pouquinho, né, e já que a gente está falando de professores que inspiram, né, eu faço parte daquela leva de meninas de escola pública encantadas por seus professores, né, lá da década de 90, onde o sonho da maioria daquelas meninas era ser professor, né, e eu tenho isso muito vivo dentro de mim, porque eu tive professores inspiradores dentro da minha trajetória, professoras que são brilhantes, atuantes, ainda assim, que me orgulho de dizer que hoje sou colega, né, e que fizeram parte dessa minha trajetória, né. Então, pensar nessa minha formação, nessa minha escolha pela profissão, ela passa também pelas mãos desses professores que me carregaram até aqui, né. Então, a gente tem sempre que pensar assim, tipo, não só na formação de professores, né, ou na profissão docente, mas que a gente é carregado, né, para onde a gente está hoje, onde eu estou hoje, eu fui carregada, né, por estes educadores que fizeram parte da minha vida, inclusive a tia Jaque,
A Jaqueline comentou, também professora brilhante, foi minha professora na UERGS. A Jaque que né? tá aqui. A Jaque de Matinho. Isso. Isso. Que legal. Também, né, fez parte ali da minha escala. Então, eu penso sempre assim, quando eu falo assim, a gente recebe às vezes um elogio, que a gente não sabe muito bem como trabalhar com esse elogio, mas isso aí tá ali dentro da gente como um pedacinho daqueles que fizeram parte da nossa caminhada, né? É. Então, assim, de formação mesmo, eu tenho, né, dentro da docência, caminhos de idas e vindas. Eu tenho este sonho de infância de me tornar professora e realizei esse sonho. E depois eu cursei o curso normal e após terminar o curso normal, que para quem cursou é um curso muito técnico, né? Fui uma normalista, né? Eu passei 6 anos afastada da docência e eu retorno, né, para a docência apenas em 2014. Então, de 2006, que foi o ano em que eu concluí o curso normal, eu tenho essa janela, né, onde eu atuei em outras profissões, outras áreas, e aí retorno para a docência em 2014. E aí é interessante pensar, né, de como eu venho me constituindo, porque quando eu ingresso, né, quando eu retorno para a docência, eu almejava 3 possibilidades para minha vida. Uma era a maternidade, a outra era o concurso público, a outra era entrar na UERGS, porque o meu sonho era me formar na UERGS. Então, eu adiei muito tempo, né, a minha formação, a continuação da minha formação, porque o meu sonho era estudar na UERGS. E eu alcancei nesse mesmo ano as 3 coisas de uma vez só. Eu fui nomeada no concurso público, eu tive o meu filho, que hoje está com 8 anos, e eu ingressei na UERGS. E isso foi muito positivo, né, Gabi? Porque eu vinha de um tempo, né, que eu já estava afastada há vários anos da educação, e principalmente da educação infantil, apesar de ter a formação, né, necessária para atuar na educação infantil, eu nunca tive nenhuma experiência, né, com a educação infantil. Até me ver em uma sala de aula de educação infantil e ter que dar conta daqueles pequenininhos ali que estavam, né, esperando por mim e precisando também de mim naquele momento. E aí, é como as coisas, assim, elas têm que ser, elas são, né? Porque eu agradeço muito que dentro dessa minha trajetória eu tenha estado, ao mesmo tempo, caminhando na academia. Então, eu também, né, esse caminho, essa trajetória de idas e vindas, ela se segue, né, com o meu ingresso na universidade, onde eu ia lá e aí, tipo, encantava os meus olhos e os ouvidos com o que os professores traziam pra gente, com as discussões, mas e como é que eu vou fazer isso lá na escola, né? Será que eu consigo? E aí eu comecei a tentar, né, a executar aquilo que eu estava aprendendo na universidade. E isso foi um ganho muito grande, porque na época eu tinha várias colegas que trabalhavam no ensino privado, trabalhavam, por exemplo, no SESC, que é uma outra ideia de escola e tudo mais, né? E aí eu comecei a me enturmar nesse sentido, tipo, olha, então eu acho que é por aqui que eu vou, né? E aí comecei a fazer esse caminho de idas e vindas. Então, tipo, eu ia para a universidade de noite, e aí de tarde, de manhã eu estava na escola, tentando, né, executar aquilo que eu estava vivenciando na universidade. Foi só... Teve seus desafios? Teve, né? Mas eu fui muito feliz de poder, né, ao mesmo tempo que eu ingresso, né, retorno para a área da educação, estar dentro da universidade. Então, isso para mim foi muito positivo, né? Eu não me senti tão desamparada nesse sentido de voltar para a educação sem ter aquele respaldo, tipo, tá, mas e agora? De onde começo, né? Como é que eu começo? Então, isso foi muito importante, né? Deixa eu ver o que mais.
Eu fiquei um pouco, antes de tu seguir o teu roteiro aí, eu fiquei pensando assim, né, sobre essa tríade que tu traz, né, que me parece que para ti um dos pontos bem centrais na tua identidade como docente é esse retorno, né? Mais do que talvez, claro, tu tinha o sonho de infância de ser professora, tu fez a opção pelo curso normal, mas ali ainda parece que, né, a tua, né, o teu ser docente estava um pouco mais, né, ainda bem latente. E aí, quando tu decide retornar, tu volta, então, muito essa transição para a universidade, para a escola e para a maternidade marcam muito o teu ser docente, né? Essa tríade, assim, né? E aí, claro, agora no final tu falou um pouco mais sobre a importância dessa experiência de estar na escola, estar na universidade e ir vivendo isso quase como um ciclo, assim, né? E fazendo sínteses daquilo que tu vinha, né, tu confrontava entre teoria e prática e tal. É muito interessante essa tua possibilidade, que é algo que a gente tem falado muito hoje sobre a formação inicial, né, do professor, ela também oportunizar isso, inclusive para quem não atua ainda diretamente, né? Mas o que eu queria saber é um pouco da coisa de ser mãe, né? Que tu traz como uma coisa importante e como é que o ser mãe se conectou, assim, ou se é que impactou essa tua experiência de ser docente, porque foi tudo muito misturado ali, né? Eu tenho um interesse, assim, por entender um pouco essa relação entre maternidade e docência na educação infantil, porque eu percebo o quanto isso o quanto esses dois aspectos intervêm um no outro, assim. Então, se tu puder falar um pouquinho mais. Foi marcante, assim, né? Porque era um período de espera, né? Então, eu tava naquela espera, né? Pelo primeiro filho, né? Um filho super planejado. E também eu tava nessa outra, caminhando em paralelo, tipo assim, não, eu quero, meu sonho é estudar na UERGS, então eu vou até o limite que eu consegui para entrar ali. Consegui. E, ao mesmo tempo, veio inesperadamente a nomeação no concurso, né? Então, tipo, a questão da maternidade foi muito legal também, porque eu pensei assim, tipo, tá, ok, fiz ali o primeiro semestre e tal, gestante, né? E aí, eu lembro que teve aquela questão das rematrículas e tudo mais, e aí me liga a professora Veronice, na época era coordenadora do curso de pedagogia, disse, Vivian, já fiquei sabendo que tu já estás com o Davi no colo, mas já abriu o nosso período de rematrícula. E eu, pois é, professora, eu estava pensando em trancar, né, porque o Davi mamava de noite, daquela função, né, toda, e aqui em casa era só eu e meu marido para tudo. E aí a Veronice me disse assim, Vivian, os filhos crescem. Interessante. Os filhos crescem. E tudo que tu fizer hoje, né, é para ele no futuro. Então, assim, ó, iniciou o período de rematrículas e tu faz a tua rematrícula e nós estamos te esperando na universidade, tu e o Davi. Ah, que legal. Então, assim, o Davi, ele se formou comigo, né? Ele se formou comigo, fez toda a graduação comigo, assim. Então, tipo, depois, quando eu terminei o curso da pedagogia, foi bem emocionante, assim, porque o Davi, ele foi uma criança que ele explorou todos os espaços que a gente montava na UERJ para estudo. Ele passou por vários braços e abraços, né? Então, assim, foi bem tranquilo nesse sentido de acolhida, de aceite. Eu acho que por isso que eu consegui levar de uma forma tão natural, porque não, ao mesmo tempo que veio tudo misturado, tinham os seus momentos, né? Então, assim, eu apresentei, assim, provavelmente devo ter colegas aí assistindo, né? Apresentei inúmeros trabalhos e o Davi no colo das professoras, no colo dos meus colegas. Então, isso, de certa forma, te dá aquela tranquilidade, né? Para que tu, bom, eu consigo. Se eu recebi tudo de uma vez só, é porque eu vou conseguir dar conta disso, né?
Então, para mim, eu acho assim, tipo, quando a gente conversa, assim, eu comento, mas ele fez a faculdade comigo, ele, né? As pessoas, mas como que tu conseguiu? Eu consegui, mas eu não consegui sozinha, né? Então, assim, as coisas acontecem porque tem que acontecer e nesses caminhos a gente encontra essas pessoas também, né? Que caminham junto com a gente, que entendem, né? Os nossos processos. Isso foi muito importante. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela referência de professor, né? A UERGS tem muito isso, né? Os Eu tô pensando professores... bem. Uhum. Não, os professores assim, super incentivadores, né? De que aquele aluno permaneça na universidade, né? Eu lembro da professora Kelly, um dia eu Davi naquela a fase dos balbúcios e gritando, né? E aí a professora Kelly, e eu disse assim, Davi, para, né? De cantinho. E ela, Vivian, quem está incomodado com barulho de criança está no curso errado, Vivian. Deixa Olha só. ele. Então, assim, é óbvio que não é num espaço, né, para a criança, mas Sim. ele foi, né, ele participou desse espaço também. Ó, professora Jaque, a UERGS acolhe, sim, as mães, os alunos, né? Então, isso foi importante e, ao mesmo tempo, assim, fez com que eu levasse, né, com mais naturalidade, com mais leveza, né? Eu acho que por aí. Por isso que fica muito marcada essa tríade, né, Gabi? Claro. Nossa, agora ficou bem claro. E aí, acho que eu quero destacar algumas coisas na tua fala. Uma é um pouco, de novo, assim, quando eu fui a Bagé, eu conheci a Vivian agora num evento que a gente fez em Bagé, e o evento foi na UERGS, em parceria com a UERGS. Ficou muito marcada a importância da UERGS na formação dos professores em Bagé, né? E por vários motivos, mas agora, quando a Vivian traz também essa questão do apoio às mães, né? Isso é algo muito importante, não só da universidade, mas fico pensando também o quanto a gente vê esse desafio e as contradições, né? O quanto muitas vezes as próprias escolas de educação infantil têm dificuldade de acolher as professoras mães, né? Então, o quanto muitas vezes também, por exemplo, né, às vezes a gente estuda tanto para oferecer para as crianças da escola, né, experiências significativas, relações afetivas próximas, calorosas, respeitosas, e aí nem sempre, quando vem, né, uma prof mãe, eventualmente, né, se questionar sobre ela deixou o filho dela talvez numa outra instituição que não ofereça o mesmo, né, não ofereça a mesma experiência. Isso mexe muito, né? Então eu visitei uma instituição no Equador chamada Fundação AMI, que eles têm como prática, para eles isso é muito forte, né? Que os filhos das educadoras, eles precisam estar na mesma instituição, para que essas mães possam sentir que aquilo que elas estão oferecendo para as outras crianças, que é algo de muita qualidade, também chega nos próprios filhos delas. Então, eu não estou trazendo, eu não quero abrir essa janela, porque essa é uma discussão bem polêmica, e também não estou dizendo que isso teria que ser em todas as escolas, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa lembrar que as educadoras que trabalham com bebês, com crianças bem pequenas, elas precisam sentir que aquilo que elas oferecem para as suas crianças da sua turma, elas também têm essa oportunidade de oferecer para os seus próprios filhos, né? Então, estou pensando muito nisso, assim. Por isso que eu trouxe que a questão da maternidade, ela atravessa muito o ser docente na educação infantil, né? E eu acho que a gente não presta tanta atenção nisso, a gente negligencia um pouco isso, né? Conheço muitas educadoras que se sentem muito em conflito com isso, né? Em conflito com aquilo que oferecem para os seus filhos e aquilo que oferecem para os seus estudantes. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que a Leide traz aqui, bem embarcante, eu também fiz a leitura, não sei se tu conhece, Vivian, aquele livro para educar crianças feministas, e no livro ela fala muito uma questão, né, de que para as crianças é muito importante que as mães sigam sendo pessoas completas para além de ser mães, né? Que as crianças possam crescer vendo também as suas mães, claro, como mães, mas também como pessoas que são
enfim, que tem prazer na sua vida, para além, né, da maternidade, enfim. Então, a Lady lembra isso, assim, né, e provavelmente ela lembrou porque é a oportunidade do teu filho te ver estudando, né. Que legado bacana tu tá deixando para ele, né, de ele poder, então, ter crescido e vendo a mãe aí batalhando por aquilo que sempre sonhou, né, desde pequeno. Então, acho que essa tua experiência é muito interessante, assim, é muito bonito ver como isso foi te constituindo. Aí eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre isso, ou se eu posso fazer uma outra pergunta. Quer comentar ainda? Não, aí depois eu concluindo o curso de pedagogia, eu concluí acho que em 10 de agosto de 2018, e no dia 30 eu entrei no pós da UERGS e aí não parei mais. Então, tipo, desde que eu voltei para docência, eu não parei mais. São 8 anos que eu venho, né, nessa formação continuada. E aí, acho que tem duas perguntas, né? A primeira é, nesses anos, né, então, desde esse marco aí que tu ingressa na graduação e ingressa no concurso até agora, que transformações tu percebe no teu fazer docente, no teu ser docente, tá? E depois, mais para o final, eu quero tentar entender um pouco do teu mestrado, como é que ele se articula também a tua docência, né? Mas acho que primeiro do poder falar um pouco que transformações tu percebe em ti, né, como docente nesse tempo. Claro. Eu acho que tu falasse uma coisa bem importante, Gabi, que é a questão, assim, da gente ter nessa universidade próxima, né, da escola. Nem sempre, assim, as formações, ou as próprias formações que a gente recebe, né, no município, acho que eu cheguei até a comentar isso naquele outro dia, né, às vezes a gente percebe, assim, as pessoas muito com conhecimento, com uma bagagem muito grande, né, a respeito dos seus assuntos, né, dos nossos assuntos que nos encantam, e muitas vezes eles não sabem para quem estão falando, né. Então, eu já, dentro dessa formação continuada, já vivenciei, assim, inúmeras situações em que a pessoa, assim, tipo, realmente, ela domina muito o assunto, mas aí esbarra naquilo, assim, tipo, eu não sei para quem eu estou falando, que público é esse, né? E aí, para mim, é importante essa minha trajetória, né, de estar sempre dos dois lados, né, estando na universidade, estando no chão da escola, né, de trazer e levar, né, nesse sentido de saber aonde eu estou, de que lugar eu parto, né, que eu sou uma professora que, quando retornei para a docência, eu não parei mais, mas eu estou lá na escola e eu tenho o meu colega com a sua trajetória, né, que é diferente da minha, que é diferente das demais, né, e isso tudo fica nesse pacote ali da escola. Então, por isso que é tão difícil a gente pensar numa formação continuada, né, para um grupo tão diverso, né, em trajetórias, em ocupação de espaços, né, e que são os professores. Mas, assim, as minhas transformações, assim, eu percebo, assim, muito claramente, assim, e de um ano para o outro, sabe? Eu lembro de quando eu entrei, assim, e nos primeiros 2 meses que eu retornei para a educação, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? Pensei, gente, eu não vou, não vai rolar, né? Tipo, tá, mas vamos lá, vamos segurar mais um pouco. E aí até conseguir encontrar esse caminho, né? De ir e vir da universidade, de pensar por ter, né? E aí é a questão das formações, né? Eu sou uma professora que tenho dentro de mim esse curso normal, muito técnico, muito, né? Rígido, né? Em questão metodológica e tudo mais. E isso me constitui também. Eu não posso apagar, né? Esses 4 anos da minha formação faz parte de mim também. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei, eu ainda tinha essa sensação de que eu precisava estar sempre no controle, né? Por essa formação que eu tinha, que era o mais, assim, próximo, né?
da minha atuação era a experiência que eu tinha no curso normal. Então, se tinha essa necessidade muito grande do controle, aí quando eu estou na universidade, eu consigo dialogar com os meus colegas, trocar com os meus professores, e aí é uma virada de chave. Porque daí a gente consegue compreender que eu não preciso, né, ficar no controle de tudo. Então, ali o EGS foi essa virada de chave. Eu lembro que eu comentei até isso numa roda de conversa com a Adri, ali na UERGS, né, numa oportunidade que a gente voltou para conversar sobre. E eu lembro que eu tinha algumas colegas que trabalhavam no SESC, e amigas, assim, que tinham se formado, trabalhavam no SESC. E aí, se falava muito, assim, no espaço como terceiro educador. Isso me gravou de uma maneira, assim, sabe? Esse espaço como um terceiro educador, eu digo, gente, tá aí, é isso que eu preciso. Porque eu sozinha, né, numa sala pequena, apertada, com 18 crianças de 3 anos, né, eu me vi naquela situação ali, eu digo, eu preciso desse terceiro educador. E aí parece, tipo, até engraçado, mas era conflitante aquilo, né, trabalhar com aquilo dentro de mim, tipo, como que eu vou conseguir, né, não controlar, mas organizar essas crianças nesse espaço, né? Para que eles se sintam bem e a coisa ande, né? E aí foi que eu comecei a trabalhar com a organização dos espaços em sala de aula. E aí eu comecei a perceber como eles interagiam nesses espaços, como eles procuravam esses espaços, né? E a partir daí sair um pouco de cena daquela necessidade de controle que estava dentro de mim, lá do curso normal, e passar a observar os processos, né? Me distanciar um pouco deles e passar a observar as relações, as interações, que posições eu tomo, né? Frente a uma brincadeira, frente a um conflito. Isso começou a me chamar muita atenção, assim, e a me encantar muito dentro da minha prática. Dentro da UERGS, eu ia muito por essa linha da formação de professores, né? Tanto que o próprio meu TCC foi a respeito da formação de professores, né? Sobre a paixão pela docência, se é possível ou não, né? Continuar se apaixonando pela docência. Na pós, eu segui nessa mesma linha, né? E atualmente, eu tenho me descoberto muito no mestrado. Porque eu ingressei, né, eu terminei o pós em gestão de currículo na formação docente da UERGS, eu terminei em 2020, no meio da pandemia. Aí eu fiquei um pouco, assim, inquieta, tipo, pandemia, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer agora. Aí eu fiz um outro pós em gestão. E aí abri o processo seletivo para o mestrado profissional em ensino de línguas. E aí eu passei no processo seletivo, mas muito, assim, despretensiosamente, assim, não imaginava que num curso, né, voltado para letras, teria espaço para um pedagogo, né? Então, eu ia entrando né, pedagoga num curso de ensino de línguas e tenho me encantado pela segunda linha, que é a literatura. Tenho trabalhado junto ao lado da professora Zila, né? Num compromisso que eu descobri em 2019, a partir de uma vivência com as crianças em sala de aula, que é a educação para as relações étnico-raciais. Ah, que legal. O meu trabalho é voltado, né, para esta proposta de educação étnico-racial, desde a educação infantil, a partir Fale mais sobre isso. Fale mais? Então, em 2019, Gabi, eu presenciei uma situação que naquele momento eu me choquei, né? Que eu vivenciei uma situação com as crianças em sala de aula que eu fui distribuir a massinha ali para uma atividade rotineira e tal. E aí uma aluna minha, uma menina negra, disse para outra menina, também negra, a tia Vivi
vai te dar a massinha preta porque tu é preta. Uhum. Meu mundo caiu, né? Em segundos eu tentei buscar, né, dentro da minha trajetória acadêmica, profissional, qualquer lembrança, qualquer vestígio que me ajudasse a lidar com a situação, né? E eu não encontrei. Então, assim, isso diz muito também sobre a nossa formação, né? Aí, o que que eu fiz? Eu não sei exatamente o tempo que eu levei, né, para tomar essa frente. E aí eu peguei e disse assim, mas aqui na minha sala não tem ninguém preto, nem azul, nem amarelo, nem... Não tem cor de rosa aqui na minha sala. Temos vários tons de pele, mas não temos nenhuma cor assim, né, igual está lá no arco-íris. Peguei as tintas, Gabi, do armário e comecei a misturar com eles. Comecei a misturar aquelas tintas, esqueci a massinha. E aí fomos nos aproximando, misturando aquelas vários tons, né? Aquele rosinha, que tem gente que ainda chama de tom de pele, o amarelo, o preto, o marrom. Fomos misturando até chegar mais próximo da nossa pele. E aí eu digo, e aí, agora tem alguém preto na sala? Tem alguém azul? Não, tia. Eu digo, não tem. Por que que não tem? Como é que a gente achou a cor da nossa pele? Misturando, tia. Então, nós somos, né, o resultado dessa mistura. Nós somos o resultado de quem veio antes de nós, né? Então, a partir daí, eu fui... aquilo foi ficando mais latente na conversa das crianças. E aí, a partir desta experiência, né, um pouco assustadora para mim, eu iniciei um projeto com as crianças, o projeto Estudar Cor, que participou do primeiro Fórum das Relações Étnico-Raciais da região, que aconteceu aqui no Clube Zíngaros, né, que é um clube bem famoso, né, da população afro, aqui de Bagé. E foi também impactante para mim, porque eu cheguei lá quando a Ellen, que estava organizando o evento, me convidou. Era para uma tarde de práticas pedagógicas, e onde as práticas todas eram da universidade. Aí chega a Vivian lá com um projeto de educação infantil, numa mesa, né, de práticas pedagógicas, para falar do que estava acontecendo lá na educação infantil. Que legal. A gente compreende, né, a partir dessas interações com os colegas e trocas, que é um assunto muito tabu, né? Principalmente quando a gente traz isso para a educação infantil. A gente não acha, né, lembrança, a gente não consegue achar, né, alguma coisa que nos ampare, né, nesse sentido. Hoje até a Anne tinha me mandado ali o que eu tinha colocado lá no formulário, né, essa concepção de criança. Eu coloquei que era, né, uma criança singular, né, a partir do seu tempo, do espaço. Eu gosto de entendê-los como inéditos, porque nem sempre a bagagem que a gente traz a cada ano vai ser útil para aquela turma, vai ser útil, né, para aquele grupo que se constitui, né. Não tô te ouvindo mais. Ah, agora voltou. Tá me ouvindo agora? São inéditos, vamos, né, nos conhecer e a partir disso vamos traçar o nosso trabalho, né? Então nunca, embora a gente, toda a qualificação, todo o estudo, ele faça parte da nossa formação e do que nos constitui enquanto educadores, mas eu gosto de sempre pensar pelo inédito, né? O que eu vou aprender esse ano? O que esse ano nós vamos construir de diferente esse ano, né? Eu acho que por aí. E aí ingresso no curso de mestrado, né? Neste mesmo evento eu tinha encontrado com a professora Zila, que é a minha orientadora, que é uma pessoa buscada. E aí caminhando junto com ela, né? Trazendo essa literatura, percebendo a literatura como um caminho, né?
viável para inserção da educação étnico-racial desde a educação infantil, de trazer essa temática por meio da literatura. Este é o meu propósito aí até o março, né, do próximo ano, que é quando eu concluo o curso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Tranquilo. Vivi, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais desse percurso que tu construiu com as crianças dentro desse projeto, né? Entender um pouco mais, porque, de fato, eu acho que essa é uma temática que a gente ainda pouco discute, seja dentro da escola, no cotidiano, seja nos processos formativos, iniciais ou continuados. De fato, é um desafio, né? A gente, apesar de termos legislação que ampara, né, a obrigatoriedade desses temas de forma transversal ao currículo, em toda a educação básica, apesar, então, da obrigatoriedade e apesar de termos subsídios teóricos, a gente vê que isso não é suficiente para induzir esse debate, né? Então, eu queria te ouvir mais, porque eu acho que esse é um tema importante, pouco discutido, e não, pelo que eu me lembro, não apareceu nas nossas lives ainda, nessa série. Então, acho que é legal tu comentar um pouquinho, acho que o pessoal pode aproveitar um pouco de como foi que tu foi, porque eu achei muito interessante, apesar de tu ter dito que te paralisou num primeiro momento, quando essas meninas fizeram essa fala em relação à massinha, logo em seguida tu fez uma mediação, né, que foi provocando as crianças, né, a construir outros repertórios sobre o tema, né? E aí eu fiquei muito curiosa para saber o que mais foi desdobrado a partir dali. Acho que isso é bem interessante, como é que vocês foram caminhando. E aí acho que isso, depois eu te faço uma pergunta mais específica sobre o teu mestrado. Conta aí pra gente um pouquinho mais. Então, a partir dessa indagação das crianças, foi surgindo, né, essas questões. Por que eu digo que eu não tive, né, subsídios na hora, embora, né, as pessoas, não, mas tu saiu bem, né, e tal. Porque hoje, né, com toda a carga de leitura, né, que o mestrado nos exige, que eu tenho estudado, eu penso por uma outra perspectiva. Porque se eu tinha, num contexto de sala, duas meninas negras, né, e que uma se refere à outra como pretas, preto está dentro, né, da temática étnico-racial. As pessoas se autodeclaram pretas ou negras. Então, aquele susto, né, ele não estava na cultura da criança, ele estava dentro de mim. E aí, a Djamila, ela vai nos falar que quando a gente entende, né, que o racismo ele está na estrutura, a gente se percebe parte da estrutura. Sim. E aí, por isso que a gente não tem dentro da escola um repertório que nos auxilie nessa abordagem temática. Então, assim, a gente tem uma legislação de 2003, que ela não é suficiente, que ela completou 20 anos hoje, este ano, né, de 2023. Então, ela não é suficiente, né, surge 5 anos depois, a 11.645, que vai, né, reformular a 10.639, vai incluir um outro grupo étnico-racial, que também precisa ser validado. E aí, assim, eu vou muito na questão, assim, quais são as diferenças, né, desses dois grupos étnicos. Se a gente for pensar um pouquinho na história, quando é que a gente fala de preto na escola? Na Semana da Consciência Negra, lá em novembro, né? Principalmente na educação infantil, ainda muito marcada, né, pelas datas comemorativas. Quando é que a gente fala de índio? Sim. Né? E aí então, eu hoje eu compreendo desta outra forma. Então, tem data para falar sobre o assunto? Tem dia e hora marcada? Então, assim, a partir dessa experiência com as crianças, vão surgir um projeto. Então, assim, eu fui trabalhar com autorretratos, né?
Com um trabalho muito forte de espelho, de reconhecimento das minhas características, que são, sim, diferentes do meu colega, mas que são delas do mesmo jeito, né? Que são consideradas, que são validadas, né? Legitimadas dentro de um trabalho. E aí a gente puxa lá um pouquinho para a literatura. A gente tem, né, no período pós-legislação, um avanço, né, no mercado editorial imenso, Sim. né? E aí eu sempre dou um exemplo assim, Gabi. Há anos atrás, já ocorre, tá? Eu vou colocar assim, tipo, anos atrás, porque eu espero que isso não ocorra mais ou não ocorra com tanta frequência, tá? Tá chegando a Semana da Consciência Negra. Tem um livro ótimo para trabalhar com as crianças. A Menina Bonita do Laço de Fita. Sim. Ah, Jesus. Se eu falar isso para Gabi, e a Gabi não conhece a Menina Bonita do Laço de Fita, ela vai imaginar essa menina do jeito que ela quiser. Tu vai imaginar, tu não conhece o livro, tá? Tu vai imaginar essa menina do jeito que tu quiser. Aí quando tu pega esse livro, tu pega esta obra, lá a obra tá estampado na capa uma menina negra. Né? E isso é um aspecto. Mas aí, né, ainda tem a questão toda crítica do livro, mas o livro ele é datado, ele tem um período, né, onde ele foi escrito e que isso também atravessa os recursos que os autores têm para suas produções. Né? Embora sofra críticas, ele tem o seu valor, né, dentro do repertório literário. Mas aí a gente leva esse livro lá para a educação infantil e a gente faz uma bonequinha preta de rolinho de papel higiênico e muitas vezes com cabelo de bombril. Vivi, só para te contextualizar que o ano passado a gente viu isso, tá? Só, o ano passado, exatamente isso, nós vimos nos nossos trabalhos por aí. Exatamente. E aí, então, tipo, isso é um aspecto, né, Gabi, que a gente tem lutado para que não se efetive mais, para que isso não aconteça mais. É difícil, né, porque a gente volta lá naquele meu lugar. Eu tô num lugar que ele não é o lugar do meu colega, e às vezes é difícil eu trazer esse colega que está lá para o lugar onde eu estou. Eu posso colocar, né, olha, eu trabalho assim, né, eu trabalho assado, olha, a gente tem a legislação tal, né, e aí a gente já ouvi também, né, tipo, eu não acho importante trabalhar com isso, porque eu não sou racista, né, eu não faço distinção entre as crianças, mas aí a gente vai para a escola pública e o público que nós atendemos, majoritariamente, ele é de crianças negras, né? Principalmente em escolas de periferia. Então, assim, eu já fui numa escola central da cidade onde o número de crianças negras era mínimo. E aí hoje eu atuo num contexto de periferia e é a maioria esmagadora dessas crianças são crianças negras. E aí o professor vai dizer que não é importante trabalhar essas questões em sala de aula. Então, isso aí a gente ainda vê, né? Sim. A questão, por exemplo, do menino marrom. O menino marrom do Ziraldo é maravilhoso. O livro, o menino é lindo. Mas se eu falar para qualquer pessoa que não conhece o livro, eu vou trazer um livro para trabalhar com as crianças e o menino marrom. O que tu vai imaginar? Uma criança negra. É a história de uma criança negra. Então eu já estou colocando aquilo de uma maneira equivocada, né? Dentro da escola. Então, às vezes, não é a questão da obra, mas a forma como eu levo essa obra. E isso eu tenho me atentado, né? Cada vez mais para isso. A gente tem a questão da... Oi. Desculpa te interromper, mas o que eu queria que tu falasse um pouco, porque tu disse que sempre a academia foi atravessando a tua prática, confrontando a tua prática.
Como é que tá agora, assim, porque a partir de toda essa imersão nesse tema que tu está fazendo no mestrado, como é que tu tem levado, e se tu tem conseguido levar essas questões para o teu dia a dia com as crianças, assim, como isso tem se materializado agora, assim, né? Porque, claro, lá naquele momento foi através de um projeto específico, né? E agora, como é que tem sido? Tem sido através de projeto? Tem sido de outras formas? Como é que é agora, assim? Desde de 2019, Gabi, eu faço um trabalho de oficina de bonecas da Biomis, Tá. né? Bonecas de 6 nós aqui nas escolas do município. Começou com um trabalho que eu já comecei a realizar em sala de aula com os meus alunos. Por quê? Porque eu peguei a história de vida da Lena Martins, criadora da boneca Biomi, e eu criei essa história em luz e sombra. E aí eu comecei a contar a história da Lena, né, para as crianças a partir daquele equipamento super moderno, sabe, o retroprojetor. E eu conto essa história ali para as crianças e depois faço as oficinas. Esse trabalho com as crianças, ele sempre atravessa, por quê? Porque depois que eu comecei a me encantar com a temática, eu enxergo a temática no cotidiano. Então, assim, tipo, eu não consigo, não é que eu vou chegar hoje, porque isso foi me questionado até no próprio curso de mestrado. Tá, mas e como é que tu chegou lá e levou o assunto para as crianças? Olha, eu não chego na escola com crianças de 2 anos e disse, hoje nós vamos conversar sobre racismo estrutural. Não é isso, né? Mas entender que essa criança está se descobrindo no mundo, né? Ela está se percebendo no mundo, e a maneira como ela vai se perceber, as condições que eu vou oferecer para que essa percepção de si mesma seja positiva, eu estou trabalhando com a educação para as relações étnico-raciais. Então, eu não preciso desse projeto lá no mês de novembro, né? Porque eu estou o tempo inteiro tratando de nós, enquanto pessoas diferentes, características diferentes, né? E o que é belo, e o que eu gosto em mim. E tudo bem não gostar de alguma coisa, mas que isso não seja um problema. Que a gente tem, né, muito na escola, a questão da criança que ela nega a própria negritude, né? De criança, que a gente percebe crianças ainda que não aceitam o seu cabelo, que não aceitam seus traços, né? Por quê? Porque nunca foi exposto de uma maneira positiva. A temática nunca entrou na escola de forma positiva. Se a gente buscar lá nos nossos livros, como é que o negro é retratado? No próprio livro didático, né? Meus próprios, né? Como quando eu te falo desse acervo que teve esse up, né? Após legislação, e aí a gente tem duas legislações, a gente tem uma série de resoluções, mas a gente ainda tem os colegas que torcem o nariz para esta legislação, para esta específica lei. E aí, nessas minhas leituras, eu entendi que, por mais que o educador ou a escola, a instituição mantenedora torça o nariz para a 10.639, para 11.655, ela não vai torcer o nariz para a BNCC. E lá na BNCC vai falar sobre uma educação pautada na equidade. Né? A promoção desses indivíduos diferentes. Na inserção e permanência desses grupos, né? Então, hoje eu não consigo perceber o meu trabalho para além. Então, tipo, se eu vou contar uma história, eu tenho que contar eu vou fazer um trabalho literário, vou contar uma história. Mas eu posso contar um conto africano? O que me impede, né? E aí a gente vai ter a legislação, ok, vai ter a BNCC respaldando e reafirmando, legitimando essa legislação, mas, acima de tudo, a gente tem o compromisso do professor. Sim, e aí tu não vai... A ideia, só estou tentando captar aqui, tu não vai contar um conto africano para trabalhar o racismo estrutural. Tu vai, na verdade, trazer a literatura africana como valorização dessa cultura que também produz, né, enfim, que também tem um legado que deve ser considerado na literatura, nos objetos que estão ali, na culinária, enfim, como algo que faz parte desse cotidiano e que é invisibilizado, né, nessa perspectiva que tu traz.
Exatamente. Então, hoje eu não consigo, né, perceber a minha prática fora disso. Então, assim, a gente está trabalhando com as crianças na educação infantil, que estão se descobrindo no mundo, né? A forma como ela vai se perceber no mundo, nas interações, nas relações, vai dizer muito sobre como eu fico pensando assim na educação, né? Hoje a gente tem um termo muito forte aí, né? Que tem sido debatido muito, né? Principalmente na área da educação, que é a questão da educação antirracista. Então, tu trabalhar com a educação étnico-racial na educação infantil, tu não está trabalhando na educação antirracista, mas na perspectiva de. Então, essa criança, quanto antes ela está inserida num contexto do diverso, né? E aí a gente entra numa linha muito tênue também, porque como eu, né, que eu já escutei isso também, tipo, como eu, Vivian, uma mulher branca, me autorizo a falar de. E aí a gente tem que entender que o meu lugar de fala não é o lugar de causa. Eu não sofro nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo, né, de discriminação pela cor da minha pele, meu cabelo e tudo mais. Mas e o meu compromisso de educador? Se eu sou uma educadora compromissada com uma educação para a diversidade, para uma sociedade democraticamente diversa, eu não preciso, né, que venha algo de cima e me diga que eu tenho que trabalhar aquilo. E aí a gente vai encontrar, sim, esses trabalhos, né, com início, meio e fim, que é lá no mês de novembro nós vamos falar desse indivíduo e lá em abril nós vamos falar desse outro indivíduo, né? Sim. E aí eu acho que é por aí. Não, eu tô pensando também que para além, tô pensando com os bebês, que em geral são sempre os que eu acabo me conectando pela minha trajetória de estudos e tentando pensar nesse contexto dos berçários. Por exemplo, há hoje estudos que mostram, né, que os bebês negros ganham menos colo que os bebês brancos. Então, aí, nesse contexto, um trabalho, né, conectado ou com essa temática, ele também precisa levar em conta esses aspectos, né, que é de como eu, como pessoa, me relaciono com essa temática, que impacto isso tem na forma como eu interajo, né, com os bebês. Então, a coisa é mais embaixo, né, não se trata de fazer um trabalhinho, uma atividade, né. A gente está falando aqui das relações, então é algo muito sério, assim, mesmo que nós todos que trabalhamos na educação, nós não temos a opção de não debater essas questões, de não refletir sobre isso, de não se colocar, embora sejamos, enfim, a gente está submetido à mesma sociedade racista que qualquer outro, né, a gente tem a obrigação de pensar sobre isso, né, não é uma opção para nós. Então, enfim, eu acho que esse tema super importante, assim, né, que a gente possa avançar nesse sentido, assim, tem muito ainda o que a gente conhecer, discutir, vejo que as abordagens ainda são muito rasas, assim, e que bom que tu tá caminhando nessa direção, fiquei com vontade de te ouvir mais sobre esse tema especificamente, a gente pode até combinar, né, porque eu acho que é de interesse, sim, de muitas pessoas, acredito, inclusive, que estão aqui, o pessoal tá falando, né, o Bernardo e a Lede, né, que eles têm um grupo aí que estuda junto, que eles também estão estudando essas temáticas, então, assim, não é algo pontual, por que eu vou investir em estudar isso se é só para alguns momentos específicos? Não é disso que a gente está falando, né, a gente está falando do cotidiano mesmo, como a Vivi traz. Vivi, a gente chegou na nossa hora, passou muito rápido, né, e eu queria te devolver a palavra para tu fazer uma fala final, assim, te despedir e trazer alguma coisa mais que tu quiser. E aí depois eu me despeço do pessoal, também quero contar algumas novidades aí que a gente tem. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu sempre fico um pouco receosa, né, com esses convites, porque sempre me bate aquela, será que eu realmente contribuo? Será que é importante, né, o que eu tenho a dizer, né, a respeito, e de maneira bem simples, assim, resumida até, acho que vivenciando, né, tudo que é ruim, como o Suassuna nos diz, tudo que é ruim de viver é bom de contar, né? E tudo que é bom de viver é ruim de contar.
Então, assim, foi uma trajetória bem curta, né? Eu acho que a minha trajetória profissional, ela é ainda muito recente, né? Eu não tenho nem uma década ainda, mas eu posso garantir que é bem intensa, né? Bem vivida, bem no sentido de sentir mesmo, sabe? De se permitir também ser atravessado por tudo que acontece dentro da escola, né? Como a própria questão da educação étnico-racial que me atravessou de uma maneira, porque eu consegui perceber que eu não tinha nenhuma ferramenta que me amparasse para trabalhar, né, com a questão, e isso me instigou, né, e me trouxe a ter um mestrado com o propósito de seguir adiante Legal. com a educação étnico-racial, né. Então, eu acredito que tenha, né, contribuído com alguns colegas, com alguns pares, né, espero que tenham gostado. Há muitos vivenciaram, né, parte da minha trajetória comigo, que estão aqui hoje, e agradecer o convite da Zelo, não esperava ter recebido tanto carinho, né, e essa lembrança, né, de pais, de colegas. Muito legal, o pessoal tá aqui dizendo o quanto te admiram, que tu é sempre lembrada pelos pequenos, grande profissional, parabéns, Vivi, tua fala me encanta sempre, coisa boa, né? E eu sou apaixonada por escutar as histórias das pessoas, especialmente dos professores, né? Acho que é muito, muito rico, assim, conhecer as trajetórias e aprender, assim, né? Eu me alimento muito dessas histórias para trabalhar com formação de professores, assim, então te agradecer mesmo e te parabenizar também por essa escolha, né, pelo mestrado, acho que isso é muito interessante, acho que sempre que o professor, ele elege um tema como sendo o seu tema de luta, isso fortalece a identidade do professor, isso fortalece esse professor também para enfrentar o cotidiano difícil por vezes, né, em contextos diversos aí, e eu vejo isso muito em ti, né, eu lembro muito então da Carol, da Adri também, que são pessoas que elegeram grandes temas, assim, para se debruçar, né, e isso é muito legal, assim, então, parabéns, siga firme na tua trajetória, né, certamente tu vai contribuir aí com muitos professores, acho que esse tema realmente parabéns pela coragem de assumir esse tema e ir em frente com ele, que eu acho que é necessário. E aí, então, eu sei que nós estamos já no nosso horário, mas eu só queria contar, né, para as 13 aí pessoas que estão agora aqui, porque eu sempre valorizo, né, são poucos, mas quem está aqui é muito importante, que nos próximos dias, então, nós vamos lançar o 3º seminário de socialização de práticas inspiradoras na educação infantil. Esse ano o formato vai ser muito semelhante, mas a gente quer ampliar, portanto, nós vamos fazer um valor muito simbólico mesmo, só para a gente pagar os custos, e o que a gente quer é espalhar esse seminário pelo Brasil inteiro e receber práticas aí de todo o estado, de todo o país, para a gente fazer um seminário bem potente. Então já deixo o convite, Vivi, para ti, já vai pensando na prática que tu vai mandar, tá? Já começa a sistematizar. Eu quero a tua prática aí. Vai pensando, o pessoal que está aqui na live também, todos, por favor, né? Mesmo quem participou das entrevistas, mas quem não participou também, todo mundo vai poder submeter suas práticas. E a gente quer fazer um grande movimento para seguir firme aí com esse propósito de aprendermos uns com os outros. E o Bernardo está me cobrando porque ele quer uma livezona juntando todos os 10 professores que inspiram, tá? Eu tô aqui pensando como é que nós vamos fazer isso, tá, Bernardo? Mas a ideia é boa e acho que dá pra gente fazer. Agora, em setembro, o que vai acontecer, tá? Além de, nos próximos dias, a gente lançar o seminário, todo o pessoal aqui, todos os 300 e poucos pessoas que foram citadas no nosso post, como professores que inspiram, ganharam um curso da Zelo. Então, nós vamos ter esse curso, a gente ofereceu gratuitamente. Eu vou ministrar o curso e nós vamos discutir um pouco os processos de observação, a observação dos processos de desenvolvimento e aprendizagem na primeira infância, que é uma área, então, que eu me debruço já há bastante tempo,
E eu vou encontrar vocês todos, então, nesse nosso curso. E aí vamos ver o que vai sair disso também, tá, Bernardo? Quem sabe ali a gente cria alguma coisa para a gente pensar nessa super live, tá? Então, muito obrigada. Estejam junto conosco, participem. Sempre uma alegria ter todo mundo com a gente, tá? Um grande abraço, Vivi, muito obrigada. Espero que a gente se encontre pessoalmente de novo em breve. Um beijo grande para todo mundo. Um abraço. Quero agradecer também. Obrigada, Vivi. Agradecer a Anne, que está aí, que é a nossa estagiária, que também cuidou muito dessa série de lives, né, junto com a Kathleen, que são as duas estagiárias da Zelo, que cuidaram de todos os processos e ficaram juntas, junto comigo aí nesse processo. Obrigada, gurias. Sim, eu sei, Bernardo, dá pra gente fazer por lá, acho que a gente consegue, acho que vai ser muito legal. Beijos, boa noite. Tchau, boa noite.